Bom, gente, já continuando então com as teorias. Eu vou colocar nesse vídeo mesmo. Sobre as teorias, eu vou falar do Grey, da raça Grey, eu acho que todos vocês já conhecem. Grey é aquele ser baixinho, cinza, cabeçudo, olhudo, tem os olhos grandes, o que vem fazendo muitas abduções aqui na Terra. Então, qual que seria a minha teoria? Esses seres, eles vêm aqui e estão fazendo o quê? Seres híbridos, né? Fizeram experiências humanas com o ser humano, então mesclaram a raça, estão criando seres híbridos, que seria uma criação de ET com humano. E a minha teoria, como não foi uma experiência só, porque não é para fazer uma experiência que eles estão fazendo isso aqui, porque isso já está feito, tá? Já sabe que dá para fazer, assim, e não seria só não seria assim que eles estariam tentando fazer ainda, né? Porque assim não é uma coisa que foi feita algumas vezes, mas continua em larga escala, digamos assim, estão produzindo híbridos em escala industrial. Então a minha teoria é o quê? Digamos, tem lá o caminho evolutivo dos ETs, que estão indo lá pela primeira vez. Digamos que eles estão aqui. E lá, eles se desenvolveram de forma mental. Coisa semelhante que a gente está fazendo aqui. O ser humano está trabalhando muito o mental dele, né? Tem que trabalhar o lado espiritual, porque senão entra em desequilíbrio e vai acontecer o quê? Vai acontecer que a raça, ela, por muitas experiências, muita química, né? Tudo que ele joga, muita coisa tóxica, nossa alimentação tóxica, né? Aquela coisa do dinheiro, de ter um valor em tudo, para ver como o ser humano, como ver que a percepção do ser humano está tão fora da realidade, como ele está tão louco, né? Se você fala que você é evidente, se uma pessoa fala que é evidente, pode prever o futuro, a primeira coisa que a pessoa vai falar, me dá o número da Mega Sena. Em alguns países, né, você é proibido colher água da chuva, nos estados de alguns países, nos Estados Unidos, não tem os estados agora, mas é proibido pegar água da chuva, coletar água da chuva. Na Espanha, foi proibido você instalar um painel solar na sua casa para você pegar a energia do sol, porque privatizaram o sol, né, para ver como que é ridículo o que acontece aqui. Como esse pessoal que está lá no poder, né, no topinho da pirâmide lá, que a gente fala de que são os Illuminati, que controlam partidos políticos A e B, controla a mídia, né, tá tudo na mão desses caras, e a mídia, por sua vez, cria a cultura, que é um sistema de grade, que vai prendendo o ser humano, que ele pensa que está unido, mas não, está separado, a mídia separou do mundo. Aí vem a internet agora, que revoluciona porque está ligando a gente não precisa desses caras para poder estar falando, ó, faz isso, faz aquilo. Não, a gente vai lá e mete a cara e faz, e vamos se conectar. E assim, então os países, né, nós estamos separados em países, não era para estar acontecendo isso, é para a gente estar unindo em países, né, não é para ter aquela coisa de rivalidade brasileiros e Argentina, é uma coisa ridícula, né. Então, ali, os caras privatizaram o sol. Se você colocar um painel, a multa é milionária para quem botar um painel solar lá. Então, aí tem o presidente da Nestlé que falou que a água ela deve ser privatizada, né, que não é um bem comum. Em São Lourenço lá já tem história antiga que eles já compraram as fontes de água lá e estão acabando com tudo. Então, assim, é muito ridículo essa coisa, né, o que está sendo feito aqui. E as pessoas não têm essa percepção, né, e muitas coisas que vão além ainda. Não é só essa coisa de loteria, né? É evidente, então fala o número da Mega Sena. Isso é tudo uma manipulação desse pessoalzinho. Porém, esse pessoalzinho é semelhante a esses ETs aqui, né? Muitos deles realmente são ETs que vieram de fora, encarnando aqui agora na escala humana, né? Na escala humana. E como eles são mais mentais, ele vem e trabalha mais a esfera mentais. E como as próprias experiências que eu falei anteriormente, né, que esses seres aqui de cima fizeram a experiência, criaram esse sistema artificial e criaram ali o animal que é semelhante ao robô, né, botou os programinhas ali para ele continuar dar continuidade sozinho. Aí se você tem, por exemplo, o leão ele vai lá, caça e preda o cervo. Dá para falar que esse leão é mau, que ele é ruim? Não é, né? Ele foi criado. Esses seres fizeram essa experiência aqui, criaram essa espécie. Então, assim, ele faz por necessidade. Da mesma forma, esse ser que adquiriu já um ETzinho, né? Então ele cresceu mais o cérebro. Ele acredita que ele precisa
fazer isso, né? Então ele não faz por maldade, ele faz porque ele acha necessário. E muitos seres desses, que estão aqui, digamos assim, na quarta, um pouquinho mais acima do humano, que vem, utiliza esse ser humano como alimento, como recurso natural. Essa matrix que existe aqui é para quê? Para manter uma esfera de medo, de medo constante, porque o ser humano, como ele já tem esse corpo mais sutil, mais evoluídos, né, acima ainda desses seres, porque o ser humano muitos deles já passaram daqui, né, alguns não passaram ainda, mas a maioria já passou e tem uns que estão vindo lá de cima mesmo. Então, por ter esses corpos sutis já bem evoluídos, bem desenvolvidos, esse ser ele tem uma percepção de realidade enorme, né? Ele tem um contato assim com a dimensão astral, mesmo que aqui a gente está de certa forma adormecido, porque o corpo físico ele faz isso, né? Ele barra, não teria por que estar encarnando aqui se esse corpo não fizesse isso, né? Continuava lá e fazer uma atuação direta. Só que a ideia é trabalhar direto na consciência do ser humano. Então não tem como chegar aqui e já libertar o sistema, tem que ir aos poucos, né? Levando consciência. E é o que esses seres vêm lá de cima, vem aqui e faz. Só que se ele chega aqui, ele fica adormecido, ele fica aprisionado. Só que ele continua gerando essa energia. Ele tem aquela força no coração que é o que gera, né, aquela energia. E esse poder no astral que ele tem é enorme. É o que chama a atenção desses seres que vieram brincar de Deus aqui. Né? Eles geram muita energia, então eles vieram atrás dessa energia, né, para usar isso como alimento. Porém, a energia sutil não interessa, a energia do amor, das coisas mais elevadas, não interessa. Então eles criaram essa matrix para fazer lá a vibração de medo. Medo, ódio, né, entre as espécies, separação, conflito. Então, como criar o gado, né? Você cria o gado, aí tem como que faz para esse gado gerar mais energia? Soca antibiótico, soca isso, soca aquilo, e é o que eles estão fazendo. Estão injetando tudo para gerar mais energia e para não deixar o gado fugir. Como que o gado foge? Quando o gado sai dessa vibração de medo e vai mais além disso, que é o que eu falei lá no vídeo, eu falei sobre catástrofe, né? Se vai acontecer catástrofe, que adianta ficar lá com pânico? Ih, vai vir um asteroide, vai matar todo mundo, não adianta nada, vai vir, mata todo mundo, acabou. Então tenta sair dessa esfera de medo, porque assim, se chegou a tua hora, você não tá naquele sistema de pânico, de medo e tal, você vai sair do outro lado muito mais livre, você vai ter se libertar, digamos assim, você vai ficar preso ali no corpo físico ainda, tudo lá esbagaçado, né? Vai ver a própria decomposição lá no caixão. A pessoa que está ainda presa nesse sistema, ela está correndo risco disso e quando sair vai para lugares inferiores ainda, para o umbral, né? Passar um tempo lá para poder limpar toda aquela carga negativa que ela foi juntando. Então, assim, da mesma forma que o leão ele faz, que ele precisa aprender a caça, esses seres também eles acreditam que estão fazendo, né? Lá conseguiu o seu alimento. Por quê? Eles que desenvolveram mais mentalmente e não teve aquela coisa interior, eles não passaram desse ponto aqui ainda e retornaram, estão indo pela primeira vez. Né? Não é que nem o ser humano que já foi e já voltou. Então por isso que o ser humano ele tem uma capacidade ainda melhor que esses caras aqui. O ser humano ele atrai tanto atenção, é um ser, digamos assim, fantástico. E muitos aliens que vêm, digamos que podem estar vindo daqui mesmo, ou de outro sistema, né, lá de cima, eles também estão indo pela primeira vez e eles acham o ser humano fantástico. Né? Eles são umas criaturas fantásticas mesmo. E assim, aí você tem aquele ser que você que admira muito, o pleidiano, arcturiano, não sei das quantas, um ser tipo por amor e tal. Não, é porque esses seres estão indo pela primeira vez, então eles podem estar vindo agregar esses valores aqui. Mas se um ser desse aqui, ele vem, encarna aqui na Terra, ele vai ser comum, e os outros ele pode cair como qualquer um, porque aqui o bicho pega. Então por isso que o ser humano que encarna aqui consegue se manter, chama tanta atenção, porque é uma coisa assim incrível. E muitos desses seres, eles vêm em grupos, né? Eles pegam um grupo lá, vamos lá encarnar na Terra, vamos ajudar lá, e vamos estar fazendo esse intercâmbio para poder estar agregando valores, né? Aperfeiçoar essa nossa espécie, ver o que a gente pode melhorar esse universo, porque é o todo, né? O todo se melhorando. Então ele vem aqui, encarna em grupos, ou alguns ficam no monitoramento, né? Vai lá, você lá que você é o mais louco, você encarna lá, a gente fica te ajudando aqui do lado de fora, né? Na segurança. Isso aí acontece muito também, né? Muitos seres o tal mentor, né? Às vezes o mentor não é humano, ele é um mentor ET. Quem faz aí regressão de memória, né? Trabalha com isso. Aparece muitos seres que estão lá de fora monitorando as pessoas aqui dentro. Então, vamos direto na teoria do que aconteceu com o Gray lá, que eu acabei saindo um pouquinho, né? Então, o que aconteceu com o Gray? Desenvolveram mais de forma mental. Então, assim, chega uma hora que nem tá acontecendo aqui, que eu tava falando lá da comida tóxica e tal. A raça ela vai se tornando estéril. Teve um acidente atômico lá em Fukushima,
que a gente já estourou tantas bombas atômicas assim, ó, é aquela coisa que volta lá, de completamente alienação da realidade. A percepção de realidade que o ser humano tem é de animal mesmo, né? Cadê? Já apaguei os animais. Então, ele vai se destruindo, a raça está se destruindo. E aquela coisa de maldade vem do ser humano, porque esses seres eles vieram aqui e fizeram o quê? A mesma coisa que faz o leão. Ele vai e preda a caça, né? E se alimenta. Só que o ser humano ele acabou incorporando aquilo, ele faz o mal, digamos assim, por prazer. Ele está fazendo por ignorância, mas é como se fizesse por prazer. Então ele, digamos, aperfeiçoa aquela ideia de mal. Ele faz porque ele é um ser, acaba se tornando um ser ruim mesmo, né? Ele acaba se virando piores do que esses seres aqui, então fazendo uma coisa ainda de uma forma mais inconsciente, como se eles foram programados para fazer. Por quê? Aí chega uma hora que esses seres estão despertando também, né? Eles falam, não dá para continuar assim. A gente precisa. Aí eu já estou falando dos seres que vieram aqui se bancar os deuses, né? Que criaram a Matrix. Deixa eu voltar lá para os Greys. Os Greys, eles se perderam a raça deles, né? Porque chegou uma hora que eles mexeram tanto na genética deles, porque, vamos supor, o humano não gosta de sentir dor. Então ele vai lá, eu não quero sentir dor, ou quero o meu filho, eu vou escolher o sexo do meu filho, né? Que já está acontecendo isso. Então, aí vai escolher um sentir dor. Então, esse não escolhe sentir dor, aí depois não vai querer sentir dor do parto, né? Que nem os partos, a maioria dos partos está sendo por cesariana já. Vai chegar uma hora que não vai ter mais como ter parto natural. Então, como todos sendo por cesariana, aí vai fazer e vai, joga pro pote. Vamos produzir todo mundo no pote. Já tem matéria já essa semana de que os cientistas estão avançando, né? Já tem muitas pesquisas, eu acredito que eles já conseguem fazer isso, só que o povo, eles colocam isso pro povo, ó, depois de pensar muito, e é o mínimo que essa pirâmide aqui, esses seres aqui de cima estão fazendo, quando vem pro povo, já tá, ó, eles estão bem além. Como toda a tecnologia, né? Já tem, digamos ali, 20 anos de tecnologia, só que pro povo, 20 anos, 50 anos, pro povo eles pensam que vai jogar isso aqui ainda. Ele joga lá em doses homeopáticas, né? Para incentivar o consumismo. Então, a raça se tornou estéril, porque não se reproduzia mais naturalmente, e começou a reproduzir só in vitro, só no pote, né? Só ser no pote. Seres mental, não passavam mais dessa fase, não tem como evoluir espiritualmente, é como que se barrou, chegou ali uma barreira, né? Se você quer evoluir espiritualmente, nessa raça não dá mais, você vai ter que encarnar em outra raça. Porém, aí eles fazem isso, né? Os seres, digamos, eles adquirem. O universo ele é sábio, tem muitos outros seres que vêm e ajudam esses seres, leva para outro plano e tenta ajudar. E aí chega um momento que esses seres, muita gente fala que o Grey, ele age como em forma de colmeia, como uma abelha, né? Então é como se fosse um cardume. Eles não estão evoluídos ainda. É um cardume de peixe, né? Eles não adquirem esse espiritual ainda, né? Que tá aqui em cima. Então eles agem ali numa consciência muito ainda primitiva, né? Como que foi, se você pega ali o animal e injeta mais mental, mas não tem alma, não tem coração, né? Ele vai se satisfazer os instintos básicos, né? Os desejos básicos deles, que é a sobrevivência, né? Então, assim, mentalmente, eles passaram a desenvolver apenas in vitro, no pote, né? Então ficou uma coisa assim totalmente artificial, não ia mais para frente nem para trás. Então, minha teoria foi traçado um plano para poder estar ajudando, resgatando essa espécie. E aí é onde que entra o humano, né, e as abduções. Ele falou, ó, vai resgatar isso aqui, digamos que ali eles entre os próprios não tinham mais como mexer na genética, porque eles mexendo na própria genética já destruíram tudo e ficaram inférteis. Cabeçudos, né, a cabeça cresce, o cérebro cresceu demais, e ficou desproporcional. Diferente de outras raças que crescem de forma equilibrada, né, que mantêm a aparência, seja eles que corpo for, né, seja eles insetos ou animais, insectóides ou humano. Então, o que é feito para ajudar essa espécie, né? Aí vem lá os humanos que já vieram aqui de cima, ou outros ETs, né, outra linha de evolução, que decidiram ajudar, né? Vamos lá, o que a gente faz? Tem uma espécie que está ali, que é promissora, que tem uma genética bem diversificada, a gente pode tentar utilizar a genética deles, né, para salvar a sua espécie. Então, a forma que eles usam, né, as primeiras experiências, criar um híbrido que possa viver no planeta deles e interagir com a espécie deles e continuar a vida no planeta deles, né? Então, eles estão fazendo, onde que eles começam a fazer híbridos em escala industrial. Muitos, sempre estão fazendo, né? Sempre tem abduzido. E as abduções, que os relatos assim são fantásticos, né? Que é muitos. Então eles pegam aqui o ser humano, né? Coleta material genético e fecunda ali a fêmea humana, a mulher, e depois de algumas semanas vai, retira e continua reproduzindo
no planeta deles, né? E no pote, ainda continua no pote. Até que essas raças se desenvolverem e se reproduzam entre elas e o planeta deles voltem a ter uma população natural, que se continua, se desenvolva naturalmente. Mas não é assim, chega aqui, vem e pega e o ser humano. Tem regras, né? Existem regras. Esses seres, eu acho que, ao contrário daqueles que vieram brincar de deuses, esses seres estão seguindo regras. Então, assim, eles contatam essas duas espécies e falam assim, vamos nos ajudar. E é assim, antes de encarnar aqui, eles podem vir em grupos deles mesmos e eles combinam, né? Astralmente eles vêm e falam com o ser humano. Pode ter ser humano aqui ajudando e falam, ó, nós vamos precisar coletar de pessoas que encarnem lá que nos forneçam material genético. E é feito o acordo, quando a pessoa fala, não, realmente, vou encarnar lá e vocês podem estar fazendo essas coletas de material, podem estar utilizando, eu vou estar ajudando vocês. Só que tem um problema, quando encarna aqui, esquece tudo. Então é de onde vem todos aqueles traumas dos abduzidos, né? Um abduzido é muito comum ele ter pânico de escuro, né? Principalmente na infância, adolescência vai ter medo, pânico. E isso segue na vida adulta. Ele vai ter medo de ter, então ele vai fugir dos assuntos ligados à ufologia. Ele não vai querer nem saber disso, vai ter medo do espiritismo, né, de espiritualidade. É o problema que acontece aqui na Terra, porque aqui na Terra esquece tudo. Ele pode ser um ET, ele pode ter a aparência lá de insectoide, mas se encarnou aqui, vai esquecer tudo e vai ter medo de inseto, porque vem um inseto lá à noite visitar ele para poder estar interagindo astralmente. É os problemas que vai acontecer aqui. Até que esse ser ele desperta, ele ganha essa consciência e assim, não tem nada demais você fornecer ali um material genético que vai estar ajudando a espécie. Só que aí, como tem aquela Matrix, tem um medo humano também. Ah, não, eles estão criando lá uma população de humanos para poder estar invadindo a Terra, que vai tomar a Terra de nós. O que também é ridículo, porque o universo, lembra? Lá o todo, universo infinito, vários planetas, tem vários lugares que esses seres podem estar habitando, lugares desertos, lugares que eles podem chegar e criar a vida lá. Lugares que eles chegam e mexem na atmosfera e criam um planeta para eles, ou que só adapta, né? Mexe na vegetação e tudo mais. Então tem vários lugares que eles não precisam estar tomando a Terra. Né? Então não se preocupe com isso. A única preocupação aqui da Terra é aquela elite lá da Matrix, né? Aquele pessoal que está no topo. A percepção da realidade deles, como eles não têm coração, é como se fossem ETs lá, que eu falei lá no começo, né? Então, assim, como que é o tipo leão, né? Que tá agindo naquilo lá, tá trabalhando. É como se fosse se ele estiver de fora aqui para tentar ajudar, mas na hora que chegou aqui, ela era mais inteligente. Então, ela, não inteligente, né? Esperto. Porque o ser esperto, ele tenta se dar bem em cima do outro, né? E o inteligente não. O inteligente, ele tem a coletividade. Ele sabe que não for bom para todos, não é bom para ele. Então, vem aquele ET, eles fazem aqueles acordos e assim, só que aí tá muita da coisa humana, porque a humana ele entende como se fosse um pacto, né? Ah, ele fez um pacto com o ET, precisa ser quebrado, por isso que o ET tá te importunando, não sei o que. Foi um acordo feito no astral, né? Aqui a pessoa pode fazer aquele negócio de quebrar pactos, né? Porque mistura muito, né? Porque tem muita gente aqui que tem pacto com seres aqui de baixo, né? Que aceitou colocar chips e ajudas para bem materiais e tudo mais. Mas tem seres que vieram de fora e está ajudando esses outros seres, né? Então, a minha teoria que eu ia colocar seria essa, né? É um plano de resgate desses seres que estão aqui, resgate a espécie deles, e estão utilizando a espécie humana para estar mesclando, criando um ser híbrido, né? Que possa viver no planeta deles, para dar continuidade à espécie. E outra coisa interessante, eles eram a espécie lá do leão, né? Que não vinha fazer o que tinha que fazer, coisa. Eles, como eram seres mais mentais, os primeiros que eles fizeram não sobreviviam. Por quê? Faltava o afeto, né? O afeto que tem aqui na Terra. Então, assim, astralmente, ou mesmo fisicamente, algumas pessoas foram para ver os filhos, né? E passavam o tempo com os filhos para ter aquele toque, né? Porque o humano ele precisa de toque para sobreviver. Se você acha que tem uma criança lá e não ter toque nela, deixar só ela lá no pote, né? Desenvolver crescendo, ela pode não sobreviver, ela não sobrevive. E então seria isso sobre a teoria. Dúvidas? Se ficou alguma coisa, às vezes sempre fica, né? Porque a forma que eu me expresso e tal, às vezes acaba esquecendo alguma coisa, às vezes me atropela no que eu vou falar, é um assunto, coloco outro. Eu faço outro vídeo explicando melhor. Dúvidas? Perguntem. E se gostarem do vídeo, dá um joinha aí, compartilha. E é isso aí, muito obrigado.